A gente está falando de Rio Preto e um levantamento feito pela Prefeitura mostrou quais são os bairros com o maior número de casos de Covid-19. A nossa equipe fez o seguinte, foi até os 3 primeiros bairros da lista e infelizmente flagrou muita gente que está desrespeitando as orientações. Apesar do movimento nas ruas, a cidade vive uma quarentena que tem como principal medida o isolamento social. Mas o que mais vemos por aí são pessoas desrespeitando essas medidas. Para identificar os bairros com maior número de casos de Covid-19, a Prefeitura de Rio Preto fez um levantamento que revelou que praticamente todas as regiões da cidade tem casos confirmados, mas em alguns bairros a situação chama a atenção. No centro da cidade, por exemplo, o índice de casos é de 7,20% do número total. Por lá, o movimento também está grande. Tem vendedor sem máscara e já está difícil até encontrar vagas para estacionar. Já no bairro Jardim América, o índice é de 6,78% e tem muita gente sem máscara na rua. Mas é no bairro São Francisco, na zona sul da cidade, que hoje está concentrado o maior número de casos de coronavírus. A região concentra 16,53% dos casos positivos de Covid-19. No São Francisco também fica a Casa do Cirineu, que acolhe pessoas em situação de rua. Recentemente, 27 moradores foram diagnosticados com vírus, o que aumentou o número de casos aqui no bairro. Mas ainda assim, a quantidade de pessoas contaminadas é grande. No entanto, no início, a gente teve uma transmissão maior na área da região do São Francisco, porque também são os casos que vieram, casos importados, que fizeram uma viagem ao exterior, que era aquela definição que o Ministério colocou bem no começo aí da pandemia. Depois que teve a transmissão comunitária no município, isso já deu uma diluída para demais áreas. A quantidade de casos positivos no bairro preocupa os moradores. A gente tem que se cuidar mais, né? Preservar a saúde de todo mundo. Tentar ficar em casa o máximo possível. Eu não estou saindo de casa faz 2 meses. Andréia Negre ressalta que, nesse momento, a principal preocupação da Prefeitura é conseguir alcançar o índice ideal de isolamento e conscientizar a população. Manter um isolamento de pelo menos 55% para garantir uma redução dessa transmissão. É o que não está acontecendo agora em Rio Preto, né? As pessoas, pelos índices que a gente está vendo, está em 38%, 39%, muito abaixo do esperado. Então, com as pessoas circulando, a gente começa a ter uma velocidade maior da transmissão da doença. Então, de um caso eu posso ter 2, 3, 4, e aí isso pode, no momento em que a gente ainda não esteja numa aceleração constante, passar a estar nessa aceleração por não estar cumprindo a quarentena adequadamente. Eu acho que já nem convém mais a gente ficar batendo nessa tecla, porque está sendo falado aí há quase 2 meses da importância das pessoas ficarem em casa, quem puder, né, ficar em casa, isso que a gente vem falando bastante aí, das pessoas que não têm necessidade de trabalhar no serviço essencial, pessoas que não têm necessidade de ir com a família inteira para o supermercado. Essas pessoas que eu digo mais uma vez, se puderem, fiquem em casa. Isso que é importante que nesse momento as pessoas que possam colaborar dessa forma, então tem o pessoal da economia essencial que colabora o quê? Continuando trabalhando mesmo no período de pandemia. Tem as pessoas da saúde que estão lá para atender quem realmente precisa. E quem puder, fique em casa. Está colaborando também, está colaborando para evitar a propagação da doença, está colaborando para aumentar o índice de isolamento e dessa forma a gente conseguir passar disso. É importante lembrar, a gente tem aí 2 semanas praticamente do isolamento, da quarentena aqui no estado de São Paulo, dia 31 de maio é o período que vai chegar ao fim. A gente torce para que isso, depois dessa data, comece a reabertura do comércio. Mas para isso, as pessoas precisam colaborar. Quem puder precisa realmente colaborar para a gente conseguir aí reverter essa situação que a gente sabe que está bastante delicada para muitos setores e para muitas pessoas também.